Bom dia, gente. Bom dia. Que alegria nessa segunda-feira estarmos aqui começando a semana de uma maneira diferente. Bom dia. Bom dia, Clara, ou não sei se é Clariane. Bom dia, Maria. Bom dia. Sejam bem-vindos. Estou aqui colocando já o tema da nossa live. Deixa eu só colocar. Bom dia, Fabiana. Eduarda, bom dia, Eduarda, lá de Portugal, da revista Conecta, já lembrei, bom dia, sejam bem-vindos. Deixa eu só fixar o tema aqui, enquanto o Instagram avisa. Aproveita, se você lembrou de alguém, envia essa live para eles. Bom dia, gente, que bom. A gente está começando a semana. Bom dia, Michele. De uma maneira diferente, uma semana que tem uma conotação especial para todos nós, né? É uma semana que antecede aí o domingo de Páscoa. E eu queria fazer uma live especial hoje falando sobre a Páscoa. Sobre as duas Páscoas, né? A Páscoa judaica e a Páscoa cristã. E conectar isso tudo com o tema desertos, quem nunca passou por um, né? Sejam bem-vindos. Vamos esperar aí o Instagram avisar as pessoas. Quem lembrou de alguém, envia a live. E vamos começando devagarzinho. Que bom que nós estamos juntos aqui iniciando essa semana. Sejam todas bem-vindas. Só estamos com mulheres por enquanto. Mas que Deus abençoe a cada uma de nós, né? Bem, eu vou começar devagarzinho para que a gente possa dar tempo aí do Instagram avisar. E o assunto de hoje é um assunto que ontem, quando eu voltei da igreja, eu sempre preparo essa live durante o dia de domingo, mas ontem, de uma maneira especial, eu me debrucei sobre esse assunto, que é um assunto que eu amo. A Páscoa, dentro do calendário, é uma das épocas que eu mais, assim, acho bonita. Bom dia, Dani, seja bem-vinda. Bom dia, Maria, que alegria ter vocês aqui. Bom dia. E falar sobre a Páscoa, sobre a perspectiva da Páscoa judaica e da Páscoa cristã, e conectar as duas num único movimento é algo assim que eu amo demais. Bom dia. Deixa eu fazer aqui uma perguntinha, já que ainda estamos começando e somos poucos por enquanto. Todo mundo conhece a Páscoa judaica? Quem nunca ouviu falar, quem não sabe como ela acontece, se ela é parecida com a nossa, sei que não é. Fala aqui pra mim, eu não conheço ou não conheço. Põe aqui pra eu saber. Keile, seja bem-vinda, bom dia. Coloca aqui, bom dia. Alguém já ouviu falar? Bom dia, Laís. Você já voltou? Bom dia. Quem já ouviu falar? Olha, a Eduarda falou que já o conhece, que já ouviu falar. Alguém mais já ouviu falar, já participou com alguma família judaica, da Páscoa judaica? Conheço um pouco a Camila, que bom. Também conheço um pouco. Muito pouco, Dani, que bom. Então a gente vai falar um pouquinho sobre... Eu fiz a pergunta aqui para quem entrou agora. Quem já ouviu falar, quem conhece um pouco da simbologia da Páscoa judaica? Um pouco, Michele também. Então vamos entender um pouquinho sobre como é que essa festa ela acontecia. E ela era tão importante que a última ceia de Jesus, que antecedeu a crucificação, quando ele pede os discípulos para achar um lugar e preparar uma casa, era a comemoração, certo, da Páscoa. Então eu vou conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu gostaria agora de dar bom dia ou dar bem-vindos a todos os ouvintes da Rádio Consciência FM lá de Portugal, que toda quarta-feira recebe aí a live já gravada no programa também da Catarina Coelho,
certo? Da Rede Conexão Mulher. Então sejam bem-vindos, e eu também queria cumprimentar e dar bem-vindos a todos aqueles que vão ouvir essa live depois em algum momento, ou porque vão receber essa live de algum amigo, ou porque vão estar observando o meu perfil e vão ser atraídos aí por esse tema. Você deve estar perguntando como é que ela vai falar de Páscoa e vai conectar isso com o deserto. Pela graça de Deus e pelo Espírito Santo eu vou falar. Mas vamos primeiro, já que nós estamos na semana que antecede ao domingo de Páscoa, e é uma das datas, como para quem chegou agora, que eu falei, que é uma das datas cristãs que eu mais gosto por toda a representatividade dela. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre a Páscoa judaica. E para nos ajudar, eu vou colocar aqui o tema. Eu já coloquei o tema, vou colocar aqui a passagem que fala, essa festa ela tem 3.500 anos, gente, que fala sobre aonde que ela foi estabelecida. Tá no livro do Êxodo, capítulo 12, tá? A partir dos versos 1, para quem quiser ir ler depois, dos versos 1, eu não vou ler todos não, eu vou ler só um pedaço, vou colocar aqui até o 12 e pode ser que eu fale alguma coisa aí sobre outros versículos. Então, ó, para quem gosta de acompanhar, que está em casa ainda tomando café, ou você que vai ouvir depois, o texto que a gente vai ler está no livro de Êxodo. O livro de Êxodo já é um livro extremamente simbólico. O livro de Êxodo, ele representa o seguinte, para quem está se situando aqui na história. O povo de Israel já está vivendo há 400 anos no Egito. Os 12 filhos de Jacó saem para encontrar José. Existe todo aquele reencontro. José gozava de um prestígio imenso ao faraó daquela época, porque faraó nada mais é do que um título, tá? Então não é faraó o mesmo faraó de José. Os reis foram morrendo, novos faraós foram sendo erguidos. E esse povo que era para passar um período lá por conta da fome que assolava a terra onde eles viviam, que era a terra de Canaã. Camila colocou: sei que na ceia da Páscoa o primogênito lê a Torá. Exatamente, isso mesmo, até hoje. E 400 anos se passaram e o povo cresceu, era numeroso. E aí o que acontece? O faraó que governava aquele período, depois desses 400 anos, ele não conhecia nada sobre o acordo, sobre a figura de José e a importância que José teve na história do Egito. E ele não quis honrar aquela situação. Muito pelo contrário, ele ficou atemorizado, ele tinha medo por conta do crescimento daquele povo, e ele começou, e a Bíblia diz isso, aqui no livro de Êxodo, em alguns capítulos antes da Páscoa, diz que ele começou a temer o povo e ele achou uma estratégia. Geralmente essa é a estratégia. Quando você está dentro de um ambiente de vitória, quando você está sendo assim elevado a uma condição melhor, uma das estratégias para te neutralizar é te perseguir e te colocar dentro de uma situação de fragilidade, de uma situação, digamos assim, de servidão. E foi o que aconteceu. Eles eram mais numerosos, mas eles foram colocados como escravos. E dentro dessa situação de escravidão, eles foram colocados para fabricar, olha que loucura isso, e como é histórico, eles foram colocados para fabricar todos os tijolos que eram usados dentro da forma da criação das pirâmides, da criação de porque o Egito era um país extremamente, vamos dizer assim, desenvolvido, e eles foram colocados como mão de obra barata para criar toda essa matéria-prima, esses insumos que iam fazer todas as construções do Egito. E como
Apesar de serem mais numerosos, eles já estavam extremamente desconectados de quem eles eram em Deus. E aí já tem a primeira, vamos dizer assim, a primeira chave que eu queria liberar para você. Eles estavam extremamente desconectados de quem eles eram, da sua identidade como povo, como nação escolhida por Deus. Eles se permitiram ser escravizados e eles viveram durante todo esse tempo. Não é 1 nem 2 anos não, gente. Eram 400 anos vivendo debaixo de um jugo de servidão, pedindo a Deus, já assim completamente desconectados da sua identidade, mas pedindo a Deus dentro daquele ambiente de servidão, de escravidão, que eles fossem libertos. E a Bíblia diz que o clamor desse povo chegou até Deus e que ele levanta um homem para que esse homem ele pudesse salvar o seu povo. E esse homem nada mais era do que Moisés, certo? Moisés, que é um tipo que a gente diz que tipifica um tipo de libertador, é um tipo de Cristo dentro do Velho Testamento. Ele tem a missão de libertar o povo de Deus, de libertar os israelitas, que na época nem eram israelitas, eles eram hebreus. E aí Moisés, que foi criado pela filha de Faraó, eu não vou nem entrar nessa história milagrosa, espetacular de como Moisés vai para dentro do palácio. De hebreu ele passa a príncipe. E aí só que nessa época em que ele é comissionado, ele está foragido, porque ele anda pela terra, se compadece do povo, vê um dos seus irmãos dos hebreus sendo açoitado, ele luta, porque ele quer fazer na força do braço dele. Ele foi criado como um egípcio, então ele também estava desconectado, ele não conhecia o Deus dos hebreus, então ele luta e mata esse homem, ele tem que fugir. E aí ele vai para um outro lugar, passa 40 anos lá como pastor de ovelhas, se casa e constrói uma outra vida. E Deus lá no meio, distante, porque Deus vai te buscar para cumprir teu propósito, aonde quer que você esteja, segunda chave, ele é chamado. E ele tinha um problema. Moisés, ele tinha dificuldade, a língua pesada. Eu creio que ele devia ter uma certa gagueira. E ele diz o seguinte: como é que eu vou falar? O que eu vou dizer? Já que ele não conhecia esse Deus, ele dizia: a quem eu vou apresentar? E aí em Êxodo 20 existe uma passagem que eu amo, que ele diz o seguinte: Deus diz para Moisés, quando você chegar diante de Faraó, porque foi essa a pergunta, você vai dizer que eu sou te enviou. Eu sou Yahvé, que significa aquele que é. Aquele que é no presente, aquele que foi, que é e que será. Você vai dizer que eu sou, que é Yahvé. E aí ele dá a Moisés a permissão de convocar Arão, que era seu irmão, mas olha que doideira, gente, ele não foi criado com essas pessoas. Provavelmente, tanto Arão quanto Miriam, eles nem conheciam Moisés, e se conheciam, tinham uma visão distorcida desse camarada. E aí, só que eles também estavam pedindo a Deus por sua libertação. Moisés vem, se apresenta, tem toda uma dificuldade de convencer e começa a saga. Quem já viu o filme, o desenho, repita essa semana, vai ver lá pelo filme da Disney, vai procurar um filme que é muito lindo essa história. Então ele se apresenta a Faraó e durante 10, ele fala, Faraó libera, o que era o pedido? Deixa o meu povo ir até o deserto para poder prestar sacrifício, o sacrifício a Deus. Ele queria restaurar o sacrifício de Páscoa. E aí o Faraó diz que sim, na hora a Bíblia diz que o coração dele se endurece, ele nega, Moisés volta e as pragas, uma após outra, e cada praga, eu não vou ter tempo de falar disso aqui, cada praga ela atacava, porque o Egito ele era um lugar com muitos deuses, tá? Ele não servia apenas um Deus, ele tinha uma infinidade de Deus, e cada praga daquela, ela era justamente para desconstruir, enfraquecer e humilhar um dos deuses do Egito. Aí Faraó cedia, quando chegava a hora de sair, ele prendia o povo. Finalmente, chegamos agora onde eu vou ler. Deus chama Moisés e diz o seguinte:
olha, eu vou estabelecer com vocês um memorial, e ele diz aqui, um memorial que é perpétuo. E nesse memorial eu vou estabelecer uma festa, a primeira, chamada a Páscoa, que em hebraico significa Pessa, tá? Páscoa em hebraico significa Pessa, e ela tem um significado, significa passagem, significa passar por. E uma das coisas que eu acho interessante, que, por exemplo, esse ano nós vamos comemorar no dia 17, o domingo de Páscoa. Os judeus vão comemorar no dia 23 de abril. Ela sempre acontece no mesmo mês, mas com uma diferença de datas. E você vai entender por que esse mês. Porque Deus escolheu esse mês. Eu vou ler rapidamente a partir aqui do capítulo 12 do livro de Êxodo, através do verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, que é o mês de Nisã. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, e por aí calcularei quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia deste mês, que é Nisã, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará, ou seja, sacrificará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com os pães asmos, ou seja, pães sem fermento, e as ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura, que são as vísceras, não comereis. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. 12. Porque naquela noite, que eles vão estar celebrando, passarei pela terra do Egito e ferirei toda a terra do Egito. Todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre a todos os deuses. Eu sou o Senhor, Yahvé. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Até aí, gente. Então, olha que interessante. Olha que quanta simbologia e que lindo, né? Então, como eu disse, a Páscoa em hebraico, ela significa Pessa. E ela vai, até hoje, como um estatuto perpétuo. Foi quem me disse aqui, Camila, que disse que até o que ela sabe um pouco, que eu comecei perguntando quem conhecia, é que o primogênito lê a Torá antes da ceia. E esse jantar de ceia, ele tem um nome até hoje, chama o Seder, ou Seder, que é o jantar que ao cair da tarde, que inaugura a Páscoa judaica. E ele vai, até hoje, como estatuto perpétuo, ele tem uma simbologia. Ele vai lembrar ao povo, é um memorial, lembrando que Deus os tirou da escravidão do Egito há cerca de 3.500 anos. Acontece entre os dias 14 e 15 de Nissan, que no calendário hebraico, como o nosso, no calendário judaico, ele representa os meses de março e abril, tanto pode ser em março quanto em abril. Tudo isso tem a ver com você, hein? Aconteceu um pouco antes da execução da última praga. Como eu abri a live aqui falando que Deus, né? Que Deus
afligiu o Egito com 9 pragas, e cada praga representava a supremacia de Deus sobre um dos deuses, de cada deus do Egito, porque o Egito ele tinha muitos, ele era poli, certo? Ele não era monoteísta, ele era politeísta. Então os judeus não foram atingidos, porque Deus deu para o judeu uma chave. Que chave era essa? Esse animal que foi sacrificado à tarde e que iria ser assado e que tinha que ser comido todo, e o que sobrasse tinha que enterrar, esse animal, eles iam pegar o sangue e marcar, certo, a verga da porta, as laterais. Então era marcado em cima e do lado de fora da porta com o sangue. E que Deus diz que quando a 10ª praga, que era a praga que ia preconizar a morte de todos os primogênitos do Egito naquela época, o anjo da morte, o anjo da destruição, olharia o sangue, você já está fazendo conexão, e ele não entraria naquela casa. E eles realizaram essa festa conforme foi preconizado por Iavé. E a gente vai ver aí que quando acontece a 10ª praga, Faraó e o povo está pressionando: tira esse povo daqui, expulsa eles dessa terra, tira ele daqui, porque nós vamos morrer todos. Porque eles amanheceram, enquanto os hebreus estavam celebrando a sua Páscoa, trancado dentro das suas casas, com todo esse ritual que eu falei. Eu vou explicar rapidamente o que cada item que eles se alimentavam representava. Todos os primogênitos dos animais e das pessoas no Egito estavam sendo abatidos pelo anjo da destruição. Então, no dia seguinte, Faraó chama imediatamente a Abraão a Moisés e Arão, e diz: vocês podem ir embora, vocês podem sair daqui. Olha, inclusive, para que vocês peçam sobre a gente, para o Deus de vocês, eu vou dar presente. E a Bíblia diz que todas as famílias que cercavam a cada casa onde habitava um hebreu, deu despojos, deu presentes, deu ouro, deu prata, deu joias. E com todo isso que eles avançam, ou seja, de escravos, eles saíram de lá, mais ou menos 2.100.000 pessoas, sem contar, certo, mulheres e crianças, para uma trajetória que vai passar pelo Mar Vermelho, que vai passar pelo deserto. Daqui a pouco eu fecho com o deserto. Vamos voltar então aqui para o que representava cada item desse que a Bíblia fala aí no Êxodo 12. Por que eles tinham que comer, certo, o novilho ou o cabrito de menos de um ano? Olha, e Deus ainda dá uma diretriz: ele não podia ter defeito, ele tinha que ser comido assado, porque ele não tinha como ferver em água, certo? Porque esse cabrito assado, ele representava um animal macho sem defeito até 1 ano, porque ele já era... Deus é extremamente didático, gente, é isso que eu amo. Ele já estava mostrando para o povo que um dia viria aquele que faria o sacrifício perfeito. Um dia viria aquele que seria o seu próprio filho, que seria o cordeiro imolado no domingo de Páscoa. Ele não podia ser cozido, porque é todo esse ritual que significa peça, que é passagem, ele tinha que ser feito com pressa. Por isso eles tinham que estar de lombo cingido, cajado na mão, sandálias nos pés, porque na noite em que eles estavam fazendo tudo isso, já prontos para sair, Deus estava lutando a guerra e a batalha deles do lado de fora para os libertar. Então, os pães, as ervas amargas, elas estavam associadas para que nesse estatuto perpétuo, toda vez e até hoje que um judeu ele coloca a erva amarga na boca, ele vai lembrar do sofrimento que os seus ancestrais viveram. Então é uma maneira, através, certo, do paladar, deles associarem ao sofrimento para não esquecer quem os libertou. Os pães asmos, que eram pães sem fermento, porque como é que eles faziam? Hoje a gente fala de fermentação natural, que
se a gente não, que é um pão mais saudável, era assim que era feito. Eles tiravam um pedaço daquela massa, aquela massa era deixada num canto e aquela massa ela fermentava o pão. Mas aqui, como era a peça do Senhor, como era a passagem, e Deus queria mostrar para eles que eles tinham pressa, o que aconteceu? Os pães foram feitos sem fermento, ficava que nem um biscoitinho, como se fosse uma bolachinha dessas assim, creme cracker, sem fermento algum. E é isso que eles comem hoje, que é o matzah, tá? Então era um pão sem fermento, porque lembrava a saída, lembrava que eles não tinham pressa. A fressura, eu já falei que eram as vísceras. Eles estavam vestidos como se fossem para viajar, sandálias nos pés, cajados na mão. E quando eles mataram o cordeiro, ao cair da tarde, na viração do dia, quando Jesus também foi sacrificado, eles passaram sobre a verga da porta e sobre a soleira, ou seja, na parte de cima e na lateral do lado, o sangue, e eles usaram uma erva chamada isopo. E essa erva, que é chamada isopo, ela representa até hoje para o judeu um ritual de purificação, ou seja, aquela casa, através do sangue, estava sendo purificada, porque Deus é um Deus que é santo, Ele é santo, Ele habita em santidade. Então esse ritual, para eles, quando eles passavam o sangue, eles estavam dizendo o seguinte: não tinha tabernáculo, nada disso. Deus estava começando a resgatar a identidade deles. 400 anos vivendo como escravos, eles nem sabiam quem eles eram, não sabiam a força que tinha, não sabiam que era o Deus que os chamou para viver uma vida, certo? Uma vida como José teve e ofereceu lá atrás, 400 anos antes. Então esse ritual para eles de passar, e esse sopa é como se fosse uma erva, tipo uma manjerona, e ele tem um poder de absorção muito grande. Então eles passavam a soleira da porta, a soleira é a parte de baixo da porta, ela era mais funda do que a nossa. Que hoje que é aquela soleirazinha que a gente coloca o mármore, porque ali eles passavam o pé, que o judeu sempre teve essa questão da purificação, e limpavam o pé. Então o sangue do animal morto foi colocado ali, eles passavam do isopo, passavam na verga da porta e do lado de fora. Todo esse ritual, ele tinha uma simbologia. Eles sabiam, porque Moisés reuniu todo mundo e disse: olha, na madrugada desta noite para o dia seguinte, o anjo da morte, o anjo da destruição, é a última praga, se preparem, ele vai passar por toda a terra do Egito e ele vai matar todo o primogênito, e Faraó vai amolecer o coração do faraó e nós vamos finalmente embora. E foi isso que foi feito. Para falar da Páscoa de hoje, eu conectar agora com a Páscoa cristã, hoje eles celebram, porque se era um estatuto perpétuo, eles celebram até hoje. E aí eu botei inclusive aí na minha chamada, depois você procura, todos eles, o judeu ele tem muitos rituais, então eles também comemoram, certo? Como fosse um Shabat diferente, que começa às 18 horas, eles têm um prato muito bonito e cada família tem o seu conforme as suas posses. É como se fosse aquele prato que a gente, quando vai colocar uns aperitivos e receber alguém, que você bota o seu queijinho, bota a azeitona, é aquele design ali. E ali na mesa de Páscoa, que é o mesmo jantar de Páscoa que Jesus pede aos discípulos em Mateus 26 para preparar. Tem um matzah, que é o pão sem fermento, tem um vinho, que é um vinho especial, que é um vinho de peça, até hoje, que é sem fermentação. E esse jantar de Páscoa, que eles comemoram até hoje, e que porque Jesus não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei, que é o Seder. Eles tomam desse vinho sem fermentação. Eles têm um pedaço que chama zeroá, de osso e de carne tostado, que relembra o sacrifício que o povo deles passou no Egito, e a Bíblia aponta para o sacrifício de Jesus. O maror que eles têm até hoje, que pode ser um tipo de alface ou um tipo de chicória, é uma raiz amarga que vai relembrar no jantar de Páscoa de agora, vai representar a amargura da escravidão. Eles têm uma massinha que eles chamam de charosete,
que é uma pasta que é feita de maçã, uva e nozes, que é doce, que eles comem, porque tudo tá aqui, ó, no paladar, no sentir. E essa pastazinha, eles vão lembrar da argamassa, para lembrar a argamassa que eles usavam quando eles eram escravos, para poder fazer a construção dos tijolos. Tem na mesa também, na mesa do Seder de Páscoa de hoje, tem a água salgada, porque vai lembrar todas as lágrimas e o suor que os seus ancestrais derramaram enquanto escravos. E tem a figura de um ovo cozido, que eu acho, olha como tudo se conecta com o teu ovo de Páscoa, que eu não vou nem ter tempo de falar da simbologia do nosso ovo de Páscoa. Se der, eu falo no final. Que esse ovo cozido chama-se Beitzah. Ele lembra a esperança e a recuperação. E como o judeu, ele não compreende Jesus como no lugar que Jesus tem, como o Messias, para eles ele representa um grande profeta. Esse Beitzah, que é esse ovo cozido, lembra o templo de Salomão, que foi destruído em toda a sua glória em alguma das guerras, e esse que foi por Tito em 70 depois de Cristo. E esse templo que foi destruído, quando eles comem esse ovo cozido, eles lembram com esperança da recuperação do templo. Fechando aqui, então, fechando a Páscoa judaica, que eu queria fechar com o seguinte. Então, presta atenção, e aí a gente vai entrar na cristã. O Pessa, ele tem 4 chaves judaicas, mas que conecta com a gente. Ele vai relembrar até hoje, que é um memorial, é um estatuto perpétuo, a passagem de Deus pelo Egito e a morte dos primogênitos, a passagem e a libertação do povo, a passagem do povo pelo Mar Vermelho, que é uma espécie de batismo. Hoje, você, quando é batizado, em algumas denominações, você desce as águas e levanta um novo homem. Aquela simbologia do povo atravessar o mar com seus pés enxutos e ser não coberto pelo mar, mas passar por dentro do mar, aquilo também representava que aquela vida de escravidão tinha sido deixada para trás. É lindo, né, gente? Eu fico emocionada. Que aquela vida de escravidão tinha se deixado para trás e eles iam sair daquele momento atravessando o mar. E olha, eles levaram 12 horas para atravessar. Toda noite atravessando. Não foi um negócio, deu 3 passinhos e chegou lá. Com aquelas paredes, o mar sendo suspenso e eles atravessando durante toda a noite. Né? E aí, aquele batismo era que uma nova nação, o tempo de escravidão ficou para trás e eles estavam atravessando para um novo de Deus na vida daquele povo. Representava a peça para eles, a passagem da escravidão para a liberdade. E agora a gente vai conectar tudo isso com a Páscoa cristã, porque elas têm um vínculo tremendo intrínseco. Elas não estão desconectadas, elas estão extremamente conectadas. E olha que lindo, ela possui a Páscoa judaica, com toda essa simbologia belíssima que eu acabei de descrever para vocês. Ela possui uma conexão tremenda com a Páscoa cristã. Não uma conexão que o judeu entenda que a nossa Páscoa é a melhor, não, ela está conectada por Deus, uma na outra. Como eu falei para vocês, se tudo que tem lá aponta para o que a gente vai viver e para o que Jesus viveu. Quando Jesus em Mateus, deixa eu só mostrar aqui rapidamente para vocês. Rapidamente. Deixa eu ver se eu marquei aqui, senão eu falo. Quando Jesus em Mateus, ele chama os discípulos e manda que eles preparem a última Páscoa, o jantar de Páscoa, ele está mostrando justamente isso, né? Achei aqui rapidamente. A ceia do Senhor está em Mateus 26. Enquanto comiam, olha que lindo, que lindo, que lindo. Tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos. Era o matizar, tá?
Não era um pãozinho molinho, não era um pão sem fermento. Dizendo, tomai e comei. Isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças a Deus aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Aquela aliança que Deus fez com os hebreus, a aliança que Deus fez com Abraão estava sendo substituída naquele ceder por Jesus numa nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. 29. E digo-vos que desta hora em diante, eu, Jesus, não beberei deste fruto da videira até o dia, porque ele está esperando, gente. Isso que me deixa de alegria, que me enche de alegria, em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. Jesus estabeleceu nessa ceia, antes da sua crucificação, um novo momento. Então, da mesma maneira que com os judeus, Deus ouviu o clamor do seu povo e libertou o seu povo da escravidão, em Gálatas 4:4, Paulo mostra o que Deus fez com a humanidade, porque também era seu povo. E eu vou ler para vocês. Olha o que está escrito em Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deus, da mesma maneira que ouviu o clamor do povo há 3.500 anos atrás, ele lembrou da humanidade, porque a humanidade era seu povo. E ele envia seu filho, como enviou a Moisés, que se Moisés era um tipo de Cristo, o Filho de Deus agora era a figura de Deus personificado. Ele desceu para nos resgatar, para resgatar a mim e a você, para resgatar a humanidade. E aí Deus vem de forma definitiva, através da encarnação de Jesus, que é o Verbo, que é o Logos de Deus, através da sua paixão e morte e ressurreição, nos levar de volta para a terra prometida. Agora não mais uma Canaã física, que era para onde eles foram, mas sim é uma peregrinação. E aí eu vou conectar com o deserto daqui a pouco. Nós estamos andando por dentro desse deserto, que são a nossa jornada de vida, para encontrar o nosso Deus, para encontrar Jesus do jeito que ele fala e tomar com ele no banquete, como ele disse, até que eu venha, eu não tomarei do fruto da videira. Ele está ansioso para reunir todos os seus e celebrar a nova Páscoa, não aqui, mas a nova Páscoa nas regiões celestiais. Então olha que legal os sinais agora, vou fechando com a conexão. No Êxodo, Deus ouviu o clamor do seu povo e que estava escravo. Deus interveio na história da humanidade enviando o seu filho. Olha aí, ó, primeiro vínculo. No Êxodo, Moisés, que era enviado por Deus e era um tipo de Cristo. No Novo Testamento, Deus envia o seu próprio Filho, aquele que vinha em nome do Senhor e que vem, que é o novo Moisés, para fazer um sacrifício único e eficaz. No Êxodo, Deus liberta o povo da escravidão dos egípcios. No mistério da Páscoa, no mistério pascal, que é a cruz, Deus liberta toda a humanidade da escravidão, não mais de um faraó, mas da escravidão do pecado. Vai ficar salva, Priscila, vai ficar salva. No Êxodo, Deus conduz seu povo à terra prometida, que é Canaã. Na Páscoa cristã, Cristo conduz a mim e a você, seu povo, rumo à verdadeira terra prometida, a pátria celestial, o céu, a vida eterna, a visão de Deus como Ele é. Como eu falei, a ceia do Senhor, Jesus está inaugurando um novo tempo. Moisés reúne a congregação, olha que lindo, gente. Moisés reúne a congregação dos hebreus, mostra para eles todo o ritual, mostrando que o sangue na soleira das portas e nas vergas ia impedir que o anjo da destruição tocasse, e mostrando para eles que eles estavam debaixo de uma proteção de alguém que era maior do que o faraó.
E esse sangue apontava para um outro momento, para um outro sangue. O sangue de Jesus na madeira, por isso verga da porta, madeira, certo? Apresentava aqui no madeiro, na cruz, que era de madeira, não podia ser de outra forma. Jesus derramou de uma única vez o seu sangue para o resgate de muitos. E aquele sangue derramado na cruz, ele cobriu a multidão de pecados. Então, o anjo da morte, que é personificado na figura daquele que é o adversário das nossas almas, ele não tem autoridade nem poder, ele tem que pesar, ele tem que passar por cima de você, ele tem que evitar tocar em você, porque o sangue de Jesus é suficiente não só para me resgatar, mas também para me proteger. E eu queria te convidar, e eu vou fechar com o deserto, eu queria te convidar a conectar agora as duas Páscoas. Você, domingo, você vai viver a Páscoa, que foi extremamente comercializada, porque a gente está vivendo não só no mundo, mas vivendo dentro de um contexto secular, que tudo aquilo que Deus fez é conectado pelo comércio. Então a gente hoje dá mais ênfase ao ovo de Páscoa, dar o ovo, que é lindo, gente, porque o ovo também tem uma simbologia. Você pode ver que ele é oco, quando ele foi criado, ele era um símbolo também, um símbolo do cristianismo, tá? Ele foi criado oco, e geralmente, antigamente, ele tinha uns bombonzinhos para que quando as crianças abrissem, elas entendessem que aquilo ali era uma representação, e ninguém fala sobre isso, do sepulcro, que quando ele abriu, dali saiu vida. Jesus estava vivo, ressurreto. Mas as pessoas comem o ovo, não falam nada, e a vida secular abarcou a vida espiritual. Mas eu quero te convidar, nesse domingo, a você celebrar, independente da religião que você professa, de uma maneira diferente. Você entendeu agora a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, e a força que essa festa tem, a força que esse momento tem. Então eu queria te convidar a conectar as duas Páscoas em uma só, a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. E no domingo de Páscoa, que representa a ressurreição, você lembrar do que eu li em Mateus, da ceia do Senhor, que ele disse: olha, eu estou estabelecendo um novo tempo, uma nova aliança. Vocês vão comer desse pão que representa o meu corpo, que vai ser... E ele estava antecipando nesse jantar de sexta-feira, nesse ceder de sexta-feira, porque Jesus, ele não veio para, como eu falei no início, ele não veio para revogar a lei, ele não era contra a lei, ele veio para cumprir a lei. Ele está dizendo: comam agora. Todo aquele ritual vai ser transformado num rito diferente. Toda vez que vocês comerem do pão, e é o que as igrejas fazem com a ceia, vocês vão lembrar que eu fui entregue por vocês. Quando vocês beberem do vinho, que hoje é representado em algumas igrejas, que é pelo suco de uva, vocês vão lembrar que o meu sangue, definitivamente, ele foi dado por resgates de muito. E até que eu venha, porque é isso que ele está ansiando, até que eu venha, eu vou estabelecer com vocês esse pacto, esse memorial de lembrança. Então, quando você estiver celebrando a sua Páscoa em casa, eu queria até te estimular a fazer uma coisa. Antes do almoço, ou de manhã, antes do café da manhã, pega um pedacinho de pão, pega um pouquinho de suco de uva, chama a sua família e faz um memorial diferente. Explica o que são as duas Páscoas, o que ela representa. Aqui no início a Camila disse que os judeus até hoje fazem isso, eles têm memoriais. Hoje, no jantar de ceder de Páscoa, que vai acontecer da noite do dia, né, do cair da tarde do dia 22 para 23 de abril, a família se reúne, eles têm um livro chamado Haggadah, e aí o mais velho, geralmente a criança mais velha que já fez o seu bar mitzvah, que já foi apresentada na sinagoga, ela lê essa história que eu contei para vocês. E nós nos perdemos, mas Deus está conectando nessa live as duas Páscoas. Ai, mas eu não tenho filhos, não tem importância. Eu sou sozinho, não tem importância. Só eu e meu marido, não tem importância. Pega um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva, põe num cálice, come do pão
e lembra da nova aliança. Lembra que Jesus morreu e o corpo dele foi, como dizia Isaías 53, ele foi massacrado, ele foi triturado por mim e por você, para que o mal não pudesse ter autoridade sobre a minha vida, além de nos salvar e nos levar para uma pátria celestial, uma nova Canaã, uma Canaã que não é física e que é eterna. Ele também nos fez com esse memorial mostrar que a partir do momento que eu entendo e que eu aceito a figura de Jesus como alguém que veio para cumprir todo o rito, ele também fez com que eu e você possamos estar protegidos de todo o mal. Então você vai comer do pão e relembrar do corpo. Vai beber o suco de uva e vai lembrar do sangue, que é suficiente para me curar, para me salvar, para me libertar e para me proteger. É essa mensagem que eu queria trazer de Páscoa para você, para que você pudesse celebrar com a sua família, antes do seu almoço, uma Páscoa diferente, dando o lugar na sua casa, na sua pequena congregação, para Jesus que ele tem nessa Páscoa diferente. E aí você vai dizer, e cadê o deserto nessa história, Faiga? Então, depois de tudo isso que o povo não só viu, imagina você ver o mar se abrir, eu tô falando de mar, as muralhas se formarem, eles serem batizados nessas muralhas de água como um novo povo, chegam as dificuldades da vida, assim como na minha e na sua. Eles começam a caminhar dentro de um deserto, porque Moisés escolhe pelo caminho mais longo, mas mesmo que fosse o caminho mais longo, era um caminho que seria atravessado em 12 dias e que levou 40 anos. E ali, ele para fugir, certo, dos amalequitas, ele segue por um caminho diferente. E era um deserto, gente, era um deserto, de vida. Tinha dificuldade, a comida que eles levaram, ela começou a ratear e se acabar, não tinha água para beber. E aí, em Números do 14, 2, 37, eles começam a murmurar, começam a dizer, olha, para que você nos tirou? Você nos tirou, eu tenho saudade das cebolas, que era isso que eles comiam, eles eram escravos, cebolas e aquilo que era dado, que era nem porcos, porque eles não podiam comer, porque o hebreu ele tinha essa questão muito forte da purificação. Então eles diziam que eles tinham saudade das batatas e das cebolas do Egito. Eles, assim como eu e você, diante das adversidades do deserto, a gente esquece e começa a murmurar. Então eles começaram com incredulidade, com falta de confiança e com murmuração. E aí a gente, em Números 14, diz que houve a sedição do povo. E aí o que Deus faz depois de mandar os espias ir lá olhar a terra? 12 espias, só Caleb e Josué disseram, olha, a terra tem frutos, tem árvores, cachos de uvas que eles carregam aqui, na mão, e os outros, eles são grandes, eles são gigantes. Não, quando a gente tira os olhos de Deus e põe os olhos nas circunstâncias, a gente teme qualquer coisa. Portanto, esse deserto representava incredulidade, falta de confiança e murmuração. E Deus se revolta com tanta incredulidade e diz, olha, eu tirei vocês de lá, vocês viveram milagres, viveram cenas espetaculares, mas vocês não vão entrar na terra. Então até que essa geração que atravessou o Mar Vermelho, que saiu do Egito, ela desapareça, só os filhos de vocês vão entrar. E por conta disso, uma viagem de 12 dias virou 40 anos. E aí eu te pergunto, fechando essa live, aonde você quer ficar? Com quem você quer ficar? Vivemos desertos. Semana passada eu fiz essa live passando mal, segunda e terça. Vocês, quem me procurou, eu falei, eu precisei tomar soro, porque eu peguei uma gastroenterite fortíssima. Mas eu te pergunto, nós estamos na trajetória, no caminho. Então nós precisamos entender que assim como Deus estabeleceu diante do povo, era uma coluna, era uma nuvem cobrindo o povo enquanto eles andavam no sol, e uma coluna de fogo que iluminava de noite e que representava Jesus. Essa nuvem de glória cobre a tua vida e a minha. Essa coluna de fogo representa
o anjo de Deus adiante de você, te guardando e te protegendo. Jesus já pagou o preço, eu posso desfrutar. Então eu quero te convidar para fazer um domingo de Páscoa diferente. Você que chegou agora, a live vai ficar gravada. À noite é que eu vou jogar. Eu estou fazendo umas mudanças. À noite ela vai para o YouTube, tá? Assim como as que eu já fiz, mas ela vai ficar gravada no dia de hoje. Se fez sentido para você, você manda para os seus amigos, releia, escute, aliás, para que você possa entender que as duas Páscoas nada mais do que são uma só, conectadas no Velho Testamento com o Novo e conectada comigo e você numa nova aliança que Cristo instituiu por nós. Vamos terminar, eu quero orar porque você tenha um domingo de Páscoa totalmente diferente. Você já sabe o que é esse memorial. Eu quero te convidar a celebrar essa ceia na sua casa, mas eu não pertenço a igreja nenhuma, não tem importância. A palavra de Deus diz que Deus não olha o exterior, Ele olha a tua kavaná. Eu já falei sobre isso aqui. Ele olha a intenção do teu coração. Então obrigada, Maria. Boa Páscoa para todos também. Vamos orar? Vou tentar orar rapidamente, que hoje eu acelerei um pouquinho, mas vamos lá. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por cada homem e mulher dentro dessa live. Eu quero declarar sobre eles a cobertura do sangue, não só na verga das portas, mas agora sobre a cabeça de cada um deles. Que cada família representada aqui, como foi cada família na Páscoa judaica, possa estar debaixo da tua proteção. Eu quero declarar que o anjo da morte, que o anjo da destruição, que o mal não chega onde o sangue de Jesus está. E eu quero declarar sobre a vida deles agora um discernimento, que o teu Espírito Santo possa completar aquilo que eu disse e que eles possam tomar posse dessa verdade. Que em Cristo nós temos uma nova aliança, uma aliança que nos permite viver a plenitude de vida, atravessar os desertos que são as nossas dificuldades nessa jornada, mas sabendo que a nuvem de glória nos protege e tira de nós o calor, a dor e a angústia, e a coluna de fogo, que é o teu anjo, está diante de nós, nos guardando e nos protegendo. Que essa consciência faça parte deles de maneira sobrenatural. Que o domingo de Páscoa deles possa ser um domingo de celebração e de memorial a ti, Jesus. Que eles se conectem contigo, que eles sejam abençoados, que seja uma Páscoa diferente, cheia da tua presença, cheia do teu favor e da tua graça, sobre cada vida aqui representada, sobre a vida de cada pessoa que vai ser alcançada por essa live, que vai chegar até cada pessoa, sobre cada ouvinte da Rádio Consciência FM lá em Portugal, que na autoridade do nome de Jesus, a Páscoa de Jesus Cristo seja presente na família e na vida de cada um de vocês. Uma feliz Páscoa para todos, que Deus abençoe a todos. Deixa eu dar uma olhada rapidamente aqui nos comentários. Rapidamente. Que bom que foi muito tremendo. Eu também amo. Você nunca mais vai olhar para a Páscoa como uma coisa desconectada. Você nunca mais, você pode até entender a simbologia do ovo que eu te expliquei. Que quando você der, você tem que falar para os seus filhos o que aquilo ali representa. Mas você agora vai entender a grandeza do que você vive. Tá? Então que Deus te abençoe, que você tenha uma Páscoa maravilhosa. Feliz Páscoa para todos. Até semana que vem. Bom feriado. Um beijo. Deixa eu fazer uma coisinha aqui rapidamente, gente. Peraí, deixa eu... Peraí. Então, gente, quem quiser tirar uma foto, me marcar, falar do que foi a live de hoje, vai ajudar a outras pessoas terem acesso a esse conteúdo. Então faz um print aí, me marca, tá? Se você foi alcançado, se fez sentido, que Deus te abençoou, não para mim, que eu não preciso disso, mas para que você possa, através do teu testemunho, através da tua postagem, abençoar outras vidas. Então me marca. Tá ok? E que Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Feliz Páscoa. Um beijo.